Vamos para a nossa aula de ciências então. Nós estávamos observando os feijões, lembra? Nós vamos concluir essa parte da observação, né? O nosso feijão, o pessoal que está com feijão em casa pode continuar observando. Se quiser, planta o feijão num vaso maior ou no quintal, se vocês tiverem espaço, para ver se vocês vão conseguir observar todo o desenvolvimento dele, até ele formar as vagens, as flores, né? Tá certo? O feijoeiro lá de casa, como eu havia falado para vocês, que eu coloquei um pouquinho na chuva no dia que choveu, para ele pegar uma aguinha bem fresquinha da chuva, a minha cachorra comeu as folhinhas. Então ele não nasceu mais as folhinhas, depois eu vou mostrar o vaso para vocês, tá? Mas ele, coitadinho, não sobreviveu. E aí a gente vai encerrar então a nossa página do livro, a página 48, que era para nós fazermos depois de terminarmos as observações, tá? Então vamos lá consultar o cartão com as nossas observações, com as anotações, para responder as perguntas aqui da página 48, tá? Antes disso, a gente já viu que o feijão que estava na caixa, ele ficou amarelado, lembra? Sem luz, né? Que a gente colocou ele no armário, ficou com as folhas amarelas, não se desenvolveu, o caule estava bem esbranquiçado, né? O feijão do vaso que tinha que ficar na luz, com água e terra, estava bem bonitinho, vindo com as folhinhas bem verdes, bem viçoso, saudável. O feijão sem terra não desenvolveu, somente com a água, né? Ele ficou cheio de fungo. E o feijão que ficou na terra, recebeu luz, mas não recebeu água, não se desenvolveu também. Nós vimos isso na nossa última observação dos vasos dos feijões, né? Por que será que esses feijões não se desenvolveram? Durante nossa aula a gente já viu que faltava luz, né? Alguns de vocês falaram, faltou luz, faltou terra. Por que a luz, terra e água são importantes para as plantas se desenvolverem? Aquelas que são terrestres, né? As que são aquáticas, elas não precisam da terra, elas vivem na água. Se desenvolve através da água, fazem todo o seu processo ali com a luz e a água. E as plantas terrestres, por que elas precisam de terra, luz e água? Vocês sabem? Porque elas são produtoras, elas fabricam seu próprio alimento, né? Num processo chamado de fotossíntese. Alguns de vocês já falaram na nossa aula, mas o que é a fotossíntese? Então, vou mostrar aqui para vocês um textinho que fala um pouquinho sobre o que a planta retira do ambiente para ela poder fazer essa fabricação. Como é que funciona isso? O que as plantas fazem quando ficam com fome? Por isso, o que você faz quando fica com fome? Você vai lá no armário, pega a comida ou na geladeira e vai comer. As plantas não fazem isso, não é mesmo? As plantas não saem do lugar. Então, como é que elas fazem esse processo? Elas fabricam o próprio alimento. Como é que isso acontece? Então, as plantas são chamadas de autotróficas, porque podem usar a energia da luz, observe aqui, ó, a luz vindo aqui no feijãozinho, né? A energia da luz para produzir sua própria fonte de alimento. Muitas pessoas acreditam que estão alimentando uma planta quando colocam, adubam ou regam, né? Mas nenhuma dessas coisas são consideradas comida para a planta. O adubo vai ajudar a fortalecer, vai ficar mais viçoso, o solo vai ficar mais rico em nutrientes, né? Mas não é o alimento da planta, tá bom? Em vez disso, as plantas usam luz solar, água e os gases no ar, os gases que ficam no ar, né? Para produzir a glicose. A glicose é uma forma de açúcar que as plantas precisam para sobreviver. Então, esse processo da luz com os gases que estão aqui em volta, né? As plantas absorvem isso e nas folhas aqui, elas
transformar isso em glicose. A glicose é uma forma de açúcar que as plantas precisam para sobreviver, é o alimento delas. Tá? Esse processo é chamado de fotossíntese, é realizado por todas as plantas, pelas algas e alguns micro-organismos. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de 3 coisas: dióxido de carbono, que é o que está em volta aqui no ar, a gente não consegue ver, né? A água, que é o H2O, e luz. Por isso que as plantinhas que a gente não colocou água não se desenvolveram, os feijões, né? E aquelas que ficaram na caixa, o feijão que ficou na caixa, também não se desenvolveu o suficiente, ele não produziu, ele não fez fotossíntese, né? Ele não produziu o seu alimento necessário, né? O processo da fotossíntese ocorre nas folhas das plantas. As folhas são feitas de células muito pequenas e dentro dessas células existe uma estrutura chamada cloroplastos. Então, que é uma química verde, tá? Clorofila, por isso que as plantas são verdes, tem clorofila, que é, a gente dentro do nosso corpo, a gente tem o sangue, que é vermelho, né? As plantas não, elas têm a clorofila, que vai ficar com a cor, que dá a cor verde, né? E através disso, da luz solar, mais os gases que tem aqui, a planta, a folha absorve toda essa luz, todos esses gases, transforma, ocorre uma reação química, mais a água, né, que ela absorve, e vai transformar o seu próprio alimento. Tá certo? Por isso que algumas plantas precisam ficar mais próximo da janela. Quando a gente tem plantas em casa, algumas plantas ficam mais bonitas quando estão próximas à janela, porque ela consegue absorver a luz. Algumas plantas não precisam tanto da luz solar, conseguem fazer o seu alimento, né, produzir a fotossíntese, mesmo com pouca luz, mas a maior parte precisa da luz solar. Por isso, quando a gente tem algumas árvores em casa que elas ficam na sombra, por baixo de outras árvores, né, elas não se desenvolvem tanto. E algumas até crescem, ficam mais acima de outras, né? Porque elas vão buscando a luz, né? E vão se desenvolvendo, tá bem? Então nós vamos terminar de fazer o nosso registro, concluir o nosso registro sobre o feijão, na nossa página 48. E vamos continuar vendo um pouco sobre os insetos e os pequenos seres que ficam nos jardins, né? As nossas pesquisas, junto no caderno de português, tá? Então, ciências e português essa semana vão estar trabalhando junto, a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais sobre os insetos durante a aula. E na nossa aula de segunda-feira a gente vai concluir a nossa página 48 do livro, tá? E encerrar o nosso conteúdo do feijão. O pessoal que tem o feijão em casa continua observando e a gente vai conversando se houve alguma mudança ou não, tá? Eu quero só ler para vocês aqui o que tem no nosso livro, que eu acho que não tem no livro de vocês, para vocês terem um pouquinho mais de informação. Olha só, por que as plantas precisam de luz? O agricultor sabe que um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento das plantas é que ela seja cultivada a luz. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento a partir da energia luminosa num processo denominado fotossíntese, né? A fotossíntese é um conjunto de reações químicas nas quais o gás carbônico, que a gente já viu, a água, que ela absorve através da raiz, reagem para formar a glicose e o oxigênio na presença da luz. Mas não é só isso que a planta, mas não é só para a planta que a fotossíntese é fundamental. Ela também é vital na manutenção de todos os organismos. A glicose e o oxigênio produzido pela fotossíntese são utilizados também para os demais seres vivos. Então, nesse processo aqui
da fotossíntese, a gente sai da planta o oxigênio, né? É transformado em oxigênio esse processo, que é fundamental para todos os micro-organismos, para todos os seres vivos, não é mesmo? A glicose não é a fonte de alimentos só das plantas, mas também de outros organismos. Os animais, por exemplo, não são capazes de realizar a fotossíntese e produzir seu próprio alimento, mas eles precisam de oxigênio, eles se alimentam de outras coisas também, né? Então, para a gente encerrar esse nosso conteúdo sobre a observação do feijão, tá? E para a gente continuar também vendo sobre os insetos, os pequenos insetos, tá bom? Que também fazem parte de toda essa cadeia, né? As plantas, os alimentos, os insetos vivem das plantas, se alimentam das plantas e de outros micro-organismos. Quando nós voltarmos depois das férias, a gente vai fazer uma outra observação no terrário. A prof não vai preparar hoje, porque a gente vai ficar 2 semanas sem aula. Então, na volta, já vou preparar um terrário para a gente continuar fazendo essas observações. Ok? Então, nossa aula de ciências para essa semana vai ser isso. Nossa página 48, e vamos falar um pouco mais ainda sobre os insetos, tá bom? Com o conteúdo que tem no nosso livro de português. Ok?